Tudo bem? Oi, tudo bem? Olá, que tal? Bom, a gente vai fazer aqui uma proposta de uma comunicação em duas línguas. Em alguns momentos vamos falar em português, em outros em espanhol. Vamos ver se você consegue entender português? Pois é, eu sou essa menina daqui. Menina de 50 anos, mas eu sou uma menina chamada Janaína Soares, sou brasileira e eu venho trabalhando já há algum tempo com português e espanhol para todas as idades. Essas duas línguas, a primeira, minha língua materna, o português, e o espanhol é a língua que eu escolhi primeiro para trabalho e depois para minha vida, inclusive chegando a ser a língua materna que eu dei de presente para os meus filhos. Aqui vamos ver os heterossemânticos, os que são conhecidos como falsos amigos, aquelas amizades verdadeiras ou falsas. Vamos ver. Então, nós temos esse belo cartaz que fez pra gente, que a Berenice fez pra gente aqui na UFT, no departamento Spanish and Portuguese Department, e nós, claro, a gente vem representar a Universidade de Toronto e a Universidade de Brasília. Bom, temos aqui um link. Esse link é bom vocês olharem, esse link que está aqui embaixo. Esse link, ele leva para a página da universidade. Vamos lá, então? Pega a página da universidade. Vamos fazer um clique e vamos curtir. Como que a gente faz? Então, um like, curtir. Curta o link. Curtiu? Pois é. Se você está pensando, nunca estudei português, sei pouquinho do Brasil, quase nada. Futebol, sim, ou algumas outras questões, alguns cantores populares. Pois é, agora é o momento de você vir, um momento perfeito para você se animar a descobrir uma série de semelhanças entre o português e o espanhol, entre o espanhol e o português. Explorar essas coincidências, essas semelhanças, elas vão te abrir novas perspectivas entre esses dois idiomas. É como você ganhar duas línguas enquanto está aprendendo uma delas. Nessa fala, nessa nossa palestrinha conversada aqui, nós vamos enfocar em justamente pensar nessa interação de comunicar e, ao mesmo tempo, identificar quais são os pontos em comum entre as duas línguas e os pontos que são mais diferentes entre essas duas. A gente passa principalmente pelo vocabulário, pelo léxico. Então, vamos embora brincar um pouquinho e, através dessas atividades lúdicas, a gente vai se fazendo num processo de aprender os idiomas. E eu acho que esse vai ficar sim, mais agradável? Vamos ver? Bora lá. Tem perguntas para fazer sobre mim? Então, estão aqui, mas as básicas é que eu sou graduada em português e eu sou doutora em língua espanhola. Então, essa associação fez com que eu estivesse aqui hoje representando justamente meus dois idiomas queridos. Aqui do lado nós temos também, então, aqui em cima, aqui. Temos aqui então outro QR, que é o QR do perfil do Instagram. Acho que é esse daqui que é o perfil do Instagram. O outro era da. Os dois são do Instagram, viu? E os dois são da UFT Spanport. Vai lá, clica, curte, mas curte, dá um coraçãozinho. Um coraçãozinho é sempre bom, né? Então, aqui nós temos as primeiras palavras. Essas palavras são as palavras que eu quero que você pare. Pegue uma caneta, pegue um papel e comece a pensar nelas. Você quer aprender português? Então vem para o lado de cá. E aí, como é que você
desenharia essas palavras aqui? Como será que você desenharia? Português: mariposa, rato, cachorro, babosa, borracha, salada, osso, taça e polvo. Bem, e agora para aprender espanhol, então vamos ver essas palavras de aqui. Que temos então? Como poderias tu dibujar estas palavras de aqui? Então, mariposa, cachorro, babosa, taza, oso, copo, goma, zapatilla e pastel. ¿Qué será que passa aqui? Vamos a ver. Pausa o vídeo e trata de dibujarlo. Faz uma pausa e vamos ver o que você desenha aqui. Então, vamos lá? Quem desenhou para vocês, falantes de português, que desenharam para aprender o espanhol? O que será que é uma mariposa? Vamos fazer primeiro com quem é falante do português. O que será que é uma mariposa? Um cachorro, uma babosa, uma taça, um oso, um copo, uma goma, uma sapatilha e um pastel. Todas essas palavras, elas são muito parecidas a outras palavras que se encontram na língua portuguesa. E isso é o que faz com que elas sejam chamadas falsos amigos. Por quê? Porque nem sempre elas são exatamente o que a gente pensa ser. E é isso que nós vamos comprovar com esse jogo. Então, a primeira atitude é justamente essa de desenhar, imaginar qual é a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso nessas palavras. Ai, não sei desenhar. Eu também não. Então, vamos fazer o quê? Pode procurar a palavra. Procura, olha qual é o desenho que mais se adequa ao que você quer. E pode mudar aí, manda brasa. Vamos abrir um documento, uma folha, e vamos colocar ali as palavras os desenhos que você acha que são os mais adequados. Duas possibilidades. Então, desenhar ou encontrar o documento no Sun Google e tratar de colocá-los aqui. Vamos ver o que deu? Pode fazer pausa se precisar de mais tempo. Vamos ver o que deu para aprender espanhol. Será que algum desses coincidiu? Pois é, pois esses daqui, eles trazem justamente o que nós pensamos que é em espanhol, não são. Então a gente até muda a imagem logo para não ficar pensando nisso, né? E vamos ver o que realmente, a ver, então, ¿qué realmente es en español? Pues entonces, una mariposa. ¿Ves? Bueno, en español está ese, mariposa. Bien. La otra del portugués es la polilla, que es una que también vuela, pero no es tan bonito, no es tan bonita como la mariposa. Un cachorro. ¿Cuál es la cuestión con un cachorro? Pues bueno, es bastante diferente del portugués porque los cachorros son de mamíferos. Entonces, claro, cuando nosotros pensamos en portugués solo tenemos el cachorro para un tipo de animal. Y además no hace diferencia si es grande o pequeño, acá es cachorro, cachorro. Lo único que si es muy pequeño podemos decir cachorrinho, pero este de aquí, estos son cachorros. Tanto ese de aquí, oh, como, oh, está aquí, qué bonito, como estos de aquí, que son mamíferos. Entonces, cachorro de gato, cachorro de perro. ¿Bien?
¿Qué tenemos más? Ups, la palabra babosa. ¿Qué será babosa? ¿Qué quiere decir babosa? Mm, Bueno, babosa es este animalito que va dejando huellas cuando pasa. Bien. Palabra taza. La taza es para tomar el té. Copo. Mm, ¿Se bebe algo? En portugués se bebe algo en el copo. No. Pues de nieve también podemos tener copo de avena. Bien, y hay otros alimentos que por supuesto nosotros podemos también utilizar en copos. Goma, ¿para qué sirve la goma? La goma, ahí en portugués, la goma para hacer la comida, como la tapioca es hecha con un tipo de goma. Hay la goma para pegar cosas. Hay la goma que se pone en la ropa para planchar, que antiguamente se ponía en la ropa para planchar, pero goma en español es esta, para borrar. Tenemos la zapatilla. Aquí la zapatilla. ¿Cómo será esa zapatilla? ¿Cómo será la zapatilla? Pues las zapatillas son de deporte para utilizar para correr, para caminar. Pues estas son las zapatillas. Es decir, no es exactamente la que usan las bailarinas. Oso. Bueno, un oso. ¿Cómo será un oso? Un oso es diferente de un hueso. Entonces, ese es un oso, ese animal que en el invierno hiberna, como yo. Pastel. ¿De qué será el pastel? ¿De sal? El pastel en portugués es de sal, pero el pastel en español es dulce. Un vaso. Ahí sí, el vaso es el instrumento para beber líquidos. Muy bien. Agora vamos aprender português. Praticamente as mesmas palavras, trouxemos algumas novas para a gente então poder observar as diferenças entre um e outro. O que que a gente tem aqui de palavras? Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. A gente pensa várias coisas aqui que estão relacionadas ao mundo hispano. Mas vamos pensar como que é, vamos ver o que que é. Essa daqui seria a expectativa de um hispano-falante em relação a essas palavras. E o que que ele quer dizer mesmo? Rato. Rato, não se pode dibujar um rato, né? Não pode, posso desenhar um rato? Sim, porque um rato é este animal. Cachorro. Cachorro é o animal, só esse animal que faz au au. Babosa não é um animal. Babosa também é conhecida como aloe vera. Hum. Borracha. A borracha, ela é utilizada para apagar. Borrar, por exemplo, é quando você está fazendo uma foto e aí ela se movimenta e normalmente essa foto fica borrosa. Salada. Salada é um prato que a gente come misturando vários elementos verdes, como por exemplo alface, tomate. Isso é uma salada. Olha essa que bonita, que vai ovos, pastel. O pastel é um prato muito, muito brasileiro.
Ele é um aperitivo que você come, pode ter recheios das mais diversas possibilidades e normalmente é salgado. Você tem desde o pastel de queijo, pastel de carne, de presunto, outro falso amigo, que é el jamón, e o pastel de vento. Uau, que é um pastel de vento? Pastel de vento é o pastel que simplesmente não tem nada dentro. Esse é o pastel. E é muito comum a gente comer no Brasil pastel e tomar caldo de cana, que é um suco da cana-do-açúcar. Osso. Que é o osso, então? Osso. Nosso corpo é formado de várias estruturas ósseas, de vários ossos. E este aqui é um osso. Borboleta. Pois é, em português nós temos essa lindura como borboleta. Essa aqui é inclusive uma monarca, né? Essa lindura é uma borboleta. A outra, que é parecida com ela, mas que não é tão bonita quanto, ela se chama mariposa. Mariposa. E a mariposa, ela geralmente é noturna, ela é feia, quase não tem cor, e também, em alguns lugares, ela é conhecida como bruxa. Taça. Oh, tem taça. Inclusive, eu estava lembrando que nós temos também sutiã meia taça. É como se fosse a metade de uma taça e colocada na parte, de suporte inferior dos seios. A taça, ela pode ser instrumento de premiação dos jogadores, por exemplo, assim como pode ser estas daqui que estão perto da gente no final de semana para tomar um vinhozinho, para tomar uma champanhe. Então, essas seriam as taças. Temos, então, oh, o polvo. O polvo é este bicho cheio de tentáculos. E uma comida maravilhosa, né? Sapatilha. O que que é uma sapatilha? Então, a sapatilha a gente pode usar para correr? Hum. A sapatilha é o sapato especializado, específico para as bailarinas. Então, esta é uma sapatilha. Copo. Copo é um instrumento para beber líquidos. Esse é o copo. E aqui a gente tem, por exemplo, vários exemplos de mariposa, tá? Ou seja, também conhecidas como bruxas. Pois é, viram? Viram que simplesmente o que a gente tem aqui são umas várias palavras, várias de inclusive de usos básicos e que vão trazendo essas diferenças para a gente entre um vocabulário e outro, entre uma língua e outra. Por quê? O certo é que nossas línguas, elas têm muitos elementos em comum, mas os nossos elementos em comum que são a maioria efetivamente, eles também podem trazer alguns elementos que são divergentes, mas que trazem palavras que ou vêm da mesma origem e têm uma significação diferente, porque para uma comunidade linguística ela diz algo e para outra diz outra coisa, assim como também nós temos no uso dessas línguas. Então, o uso vai ser determinante e a raiz vai ser determinante. Além disso, há outro fenômeno que acontece, que é, por exemplo, o de que uma palavra, embora elas tenham saído da mesma origem latina, elas vão passando por percursos distintos e em um determinado momento, em uma das duas línguas, a palavra caia em desuso ou fique, ou seja, ficaria no arcaísmo
ou ela simplesmente fica relegada a uma linguagem específica. Sabe o que aconteceu? Com que palavra aconteceu isso? Por exemplo, entre tantas outras, com a palavra latir. Latir é nos dois dicionários, eu aqui eu deixei a indicação do que a gente teria de grandes dicionários, tanto desse lado como desse lado. Nós temos aqui o dicionário Ruais, de língua portuguesa, e o dicionário Maria Moliner, de espanhol. E nos dois dicionários a gente vai encontrar a palavra latir como sendo o som do cachorro e como sendo este movimento rítmico de pulsação. O que que acontece? No espanhol, latir ficou relegado ao som do cachorro. E latir, tudo contrário, né? Em espanhol, latir ficou relegado ao movimento das pulsações do coração, enquanto em português, latir é o som do cachorro. E aí nós temos a outra parte da história, porque, embora nós não tenhamos nada a pensar em latir para pulsação, nós podemos dizer que está com uma dor latejante. E isso quer dizer que as duas palavras que tinham as mesmas acepções, embora elas se separem, latir, movimento de pulsação, coração, veias, artérias, em espanhol, em português, nós temos o cachorro. Mas, no entanto, quando se fala do mesmo movimento de pulsação, é latejante. Aqui nós temos esses dois dicionários para poder indicar para vocês, mas são dois dicionários em que a gente precisa, primeiro, carregar, e segundo, a gente tem a possibilidade de se deleitar, de passar as páginas, de ver cada palavra, de encontrar as palavras, e aí é o momento em que nós precisamos saber ordem alfabética para poder tratar de encontrar as palavras, evidentemente. Mas hoje em dia nós temos essa série de outras alternativas por aqui, e elas são os dicionários online. Os dicionários em português, por exemplo, a gente pode encontrar esse daqui, dicio.com.br, eu peguei como exemplo o embaraçada. Embaraçada é uma palavra que as pessoas sempre dizem que é um falso amigo. Por quê? Embaraçada, inclusive no inglês, a gente vai ter a mesma confusão. Então, o embaraçada também aparece nos dicionários como mulher que está grávida. Embarazada ou embaraçada del espanhol, que justamente dice respeito à mulher que está esperando a um bebê. No português também, só que não é mais de uso, mas aparece nos dicionários, como a gente vai ver. Por exemplo, o dicionário Priberan da língua portuguesa, que está aqui, a gente tem causar ou sofrer embaraço ou impedimento, tornar ou ficar misturado de forma confusa, que é o que as palavras fazem com a gente. Essas palavras daqui fazem com que a gente fique confuso. Tornar ou ficar difícil ou complicado, complicar. E aí, lá na sexta acepção, depois de explicar cinco coisas, na sexta vez, ele fala para gente tornar grávida e diz que é informal. Outra grande referência é o dicionário Michaelis Online. Ele traz para a gente a possibilidade também de fazer consultas de uma forma rápida e bem segura. Todos eles, a grande importância dos dicionários atualmente é principalmente o fato de que a gente e pode ter acesso a variantes da língua. O que antes era muito restrito, hoje tem uma abertura maior, onde a gente pode escolher principalmente
qual é o país que você tem mais identificações, com quem você mais se identifica para poder tratar de aprender a língua, falar numa língua, procurar vocabulário para alimentar-se desse vocabulário nessa língua. Que é o caso, por exemplo, no caso do espanhol, a gente pode, por exemplo, pesquisar o Dicionário Digital de Espanhol DIDES, e aí ele traz algumas variedades por aqui, inclusive la embarazada aparece aqui. O Diccionario Español de México, el DEM, que también es muy frecuente, es muy actual y trae pues bastante pues la variedad del corpus del español mexicano. La RAE, Real Academia Española, pues tiene el diccionario de la RAE, el diccionario de la lengua española, que también nos trae el embarazado, incluso como eso de una mujer preñada, pero también menciona el cohibido o incómodo para actuar con naturalidad, es decir, esa situación de embarazo, ¿bien? Es decir, las mismas acepciones, lo único que, como explicaba antes, en algunas lenguas, aunque sean hermanas, mismo origen, se quedan relegadas a un uso menos frecuente que en otras. Que tenemos aquí el Manuel Seco. Este sí es un diccionario que es patrocinado por la Fundación Bilbao Vizcaya y del banco, ¿no? BBVA, y viene en formato electrónico y es de consulta muy práctica. Es de Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, es decir, tenemos el diccionario de español actual de Manuel Seco, es decir, un gran aporte a la variedad de diccionarios en lengua española también. Esses elementos dos falsos amigos e dos falsos cognatos, eles são estudados já há muito tempo, há um bom tempo. No ano de 94 foi o primeiro texto em língua portuguesa variante brasileira que tratava da temática de falsos amigos. Dali para cá, nós viemos trabalhando tanto com listas de palavras quanto com trato de como melhorar o processo de aprendizagem, principalmente de aquisição de língua e aprendizagem de línguas estrangeiras irmãs. E aí é onde vários estudos, além destes daqui, nós temos acesso a vários outros que vêm tratando de falar sobre os elementos e os grandes fenômenos. Em vários desses estudos, a diferença dos falsos amigos ela aparece como a acepção em português e a acepção em espanhol. O que venho mencionar aqui é a necessidade de nós pensarmos que são muitas vezes duas línguas, mas em outros podem ser muitos, são duas línguas, podem ser mais. São duas palavras, mas muitas vezes, e na grande parte delas, essas palavras elas se multiplicam em tantas outras palavras. E aí, para complicar um pouquinho mais, a gente está aqui em Toronto, né? Estamos em Toronto, uma cidade multilingüe, uma cidade multicultural. Eu sempre me pergunto que inglês eu tenho que saber para morar aqui, para poder conviver e para poder me comunicar. Então, a gente escuta espanhol todos os dias. Escuta espanhol dentro e fora da universidade. Então, segunda língua. Se eu entendo o espanhol, por que será que a gente não pode se aproximar do português? Aproveitando justamente os pontos de facilidade, prestando atenção nos pontos de dificuldade para chegar ao nosso objetivo de, com uma língua, ganhar outras duas e separando e juntando as peças desse quebra-cabeça de quem é o português, onde começa o português e onde termina o espanhol.
Nós temos aqui, vamos complicar um pouco mais. Aqui é uma charge do Adão Iturrusgaray, do jornal, um jornal muito famoso nosso, que é a Folha de São Paulo. Aqui na folhinha, a gente já vê o primeiro quadro, e aqui no primeiro quadro, o que está escrito? Push. E aí a pessoa começa a viver as confusões de push. E aí é quando percebe que a gente realmente precisa de ter o dicionário para resolver e para saber o que é que está escrito, o que está escrito e o que se diz nessas línguas. Então, nós temos aqui, por exemplo, no português, o empurrar e o puxar, o movimento de puxar. Essa é uma das grandes questões quando a gente chega aqui e vê todas essas portas. Inclusive, o nosso colega traz a teoria de que uma barra é para ser empurrada. E ao passo que se você tiver uma maçaneta é para ser puxada. Outra lógica de outra colega nossa é justamente de que, pense, um lugar de neve, as portas elas sempre vão se abrir para fora para empurrar a neve. Portanto, você do lado de dentro você empurra e você puxa a porta. Combina? Tá certo? Então, nós temos o empurrar e empurrar, tirar e o puxar. Ao passo que empurrar y empurrar tienen una sonoridad muy parecida, ¿no? Puxar, tirar. E temos mais tirar, como puxar, e tirar o pelo da roupa, ou tirar as coisas do lugar, que é o que a gente está vendo justamente nessa ilustração aqui. As coisas todas fora de lugar. Assim, nós também vamos pensar na questão do push e do pull. Então, o empurrar, push, e o puxar, pull. E aí é onde nós temos um outro grande falso amigo. Porque a tendência seríamos pensar que puxa seria puxar. Não é. Ao passo que sim, é pull, que é justamente o movimento de puxar. Ok, gente. Todo esse estudo, ele propõe para a gente uma aprendizagem mais colaborativa. Então, os estudantes, eles ficam mais envolvidos nas buscas. Eles têm contato. Hoje nós temos a possibilidade de ter mais contato com a língua, com as mostras autênticas de língua. Porque há amostras em jornais, pode-se procurar por imagens, por desenhos, como nós vimos no início, a gente pode procurar por jornais, por titulares dos jornais, por uma série de textos, inclusive textos literários, mas principalmente textos muito mais modernos. Isso sem contar com possibilidades de uso das redes sociais que trazem para a gente a necessidade de, como professor, verificar se esse material é um material que está de fácil acesso, um material verídico, se não está contendo informações equivocadas ou inclusive enganosas. Então, é necessário esse trabalho de curadoria do material que a gente vai indicar para os alunos. No entanto, as fontes são as mais diversas possíveis. Então, essa é a grande novidade, porque além de ter uma fonte variada de mostras autênticas de língua, nós também temos a possibilidade de encontrar em vários lugares, portanto, até encontrar vários países, podemos hoje escolher qual é a variedade de língua que a gente vai utilizar e que muito possivelmente não vai ser só
o que nós tínhamos anteriormente, que era só onde se publicava um livro, um manual didático, e hoje não, hoje está tudo exatamente, literalmente, na palma da mão da gente, né? Só para a gente pesquisar. Pois então, o papel do professor ele vai modificando e também dando possibilidades a que o papel do aprendiz seja com mais autonomia. Claro, defendendo a nossa língua portuguesa, o que a gente tem é justamente o fato e a possibilidade de ter uma língua e ganhar outra quando estamos pensando no espanhol. O português tem uma base forte para os inícios dos estudos de aquisição dessa língua adicional. O falante do português e do espanhol conseguem estabelecer uma intercompreensão global, uma interação mínima que às vezes até serve para que a gente pense que a gente fala espanhol ou que o outro fala portunhol. O portunhol é uma interlíngua. O que é a interlíngua? Esse processo do meio, onde eu saio da minha língua e vou chegar até a minha língua objetivo. Ah, então, mas aí eu falo tudo errado? Como que é isso? Não, a gente não fala tudo errado. A gente usa das hipóteses que a gente tem para a gente construir a outra língua. Então, tudo o que acontece no portunhol está permitido, porque ele é provisório. O portunhol é para a gente chegar à nova língua. A interação, a leitura, a interação com o texto nessa língua adicional, ela vai fazer com que a gente tenha acesso a outro universo, portanto, vá adquirindo expressões, elementos sintáticos, muito léxico e, claro, uma compreensão muito maior sempre. Quanto e como treinar? A gente pode treinar, a gente pode ler, a gente pode praticar, a gente pode jogar juntos, a gente pode ver muitas séries, e todas essas serão formas de tratar de se alimentar na língua estrangeira. Além de tudo, isso também é um elemento que nos traz a possibilidade raríssima em duas línguas, de que as nossas aulas e as interações elas consigam acontecer já no primeiro momento na língua estrangeira. Os alunos brasileiros estudam espanhol em língua espanhola desde o primeiro dia e os alunos estudam em língua portuguesa. Os alunos hispanofalantes estudam em língua portuguesa desde o primeiro dia também. Isso aqui na Universidade de Toronto, nós temos essa possibilidade em uma disciplina chamada PRT 120, onde os alunos começam sem nenhum conhecimento de português prévio e no final da disciplina, depois de 12 semanas, conseguem já alcançar bastantes passos para uma autonomia de continuar, inclusive, estudando nessa língua. Eu tive o prazer de dar essa disciplina neste semestre. Então, quando a gente trata dos falsos amigos, essa temática ela vai com esse tom mais descontraído. E esse tom descontraído dá a possibilidade de que os alunos interajam e possam, dentro dos seus universos multiculturais, trazer também as suas variedades aqui para a nossa sala de aula. Então, nós estamos ao mesmo tempo promovendo as nossas duas línguas, considerando como elemento facilitador essas semelhanças e as diferenças, elas vêm para trazer o gostinho de que quero mais, de que quero estudar mais. Enfim, estamos deixando como resultado da pesquisa que fiz um dicionário multimodal com vários elementos, principalmente, claro, as acepções, mas também explicações sobre qual é o momento em que essas palavras se tornam falsos amigos. Porque muitas vezes, como eu já disse, que ela pode ser muito similar,
Então, é na diferença que ela se faz, na diferença que a gente tem que estar mais atento. Então, um dos objetivos que nós temos nesse trabalho é justamente de que as pessoas percebam que, mais do que duas palavras, nós temos, às vezes, muitas vezes, várias palavras com significados relacionados, formando uma cadeia de significados. Com o inglês, a gente já viu um exemplo e a gente tem outros que vão passando desde a confusão entre exit e êxito e êxito, com o êxito sucesso no português, e nós temos aqui el success, success, que a gente, claro que vocês têm uma pronúncia melhor que eu. Então, o sucesso, ele sucesso como um acontecimento e o sucesso de êxito. Há outras palavras, como a gente pode ver aqui, que são também falsos amigos no inglês, no português e no espanhol. A gente deixa aqui para vocês tratarem de brincar, se divertir e mandar mensagem para a gente também falando nelas. Aqui nós temos a Luciana, a professora Luciana, ela traz nesse perfil aqui, Habla Fala, do Instagram, ela traz uma série de elementos que podem ser muito úteis e de maneira divertida para que vocês descubram um pouco mais desse vocabulário em uso. Que eu trago para vocês uma aula que eu tive o prazer de dar e fazer em podcast com a personagem, a grande artista Cida Mendes, com a personagem Concessa. E ela, no Tecendo Prosa, nesse canal que está aqui, ela aprende um pouco do português, do espanhol, e ensina, claro, e fala para a gente muitas coisas do português, e mais do português dentro da variante do mineirês. Perde não, gente, é muito interessante, além de ser, claro, a minha variante de língua materna. Eu sou mineira, do estado de Minas Gerais, terra do pão de queijo e de muita coisa mais. Temos uma série de bibliografias, de referências para vocês aqui, que fazem parte e que estão até algumas selecionadas em uma pasta que a gente pode compartilhar com leituras para quem quiser. Vamos pular essa ilustração e temos outra informação que é há um grupo de interação, um grupo de WhatsApp que interage e vai descobrindo e trazendo falsos amigos e tratando de explicar e tratando de descobrir, vendo usos. Um colega do México, da Argentina, da Colômbia, do Panamá, vários brasileiros, vamos interagindo e contando sobre os falsos amigos que vão aparecendo na nossa vida. Então, é um grupo silencioso e é um grupo, mas é um grupo que a gente consegue aprender muitas coisas. Está à disposição para quem quiser entrar nele. E claro, como se alimentar de uma língua estrangeira? Pois é esse o universo de filmes, de séries, de desenhos animados, de interação, de jogos, que faz com que todos os dias um pouquinho a gente consiga tratar de ter esse acesso, esse insumo, esse input cada vez mais alimentado da nossa língua estrangeira. E uma das formas foi, enquanto estávamos aqui, foi justamente os grupos de conversação em português e em espanhol que nós fizemos aqui durante este semestre, principalmente na verdade, desde o mês de setembro de 2024, nós estamos agora, desde o mês de setembro de 2023, com várias temáticas e coordenados por mim, pelo professor Thales Busan. Agora nós temos, agora neste mês de maio, nós temos três colegas mexicanos
que vieram pelo Spanish as a Global Language, aqui para o UFT, em um intercâmbio intercultural. E aí eles vão contar para vocês um pouco mais, porque vão proporcionar também essa possibilidade de intercâmbio e de espanhol dentro de uma variedade nova, que é a variedade mexicana. Espero que todos aprendamos muito e que a gente possa continuar nesses intercâmbios de tantas novidades que temos dentro das nossas línguas. E é isso. Vamos aproveitar que a gente está aqui pertinho. Aproveitemos que somos hermanos e temos muito para intercambiar. Um grande abraço e escríbanos.